Olha lá, o Marco chegando. Olá, Olá, Má, tudo Priscila. bem? Boa noite. Tudo bom, Má? Tudo bem por aí? Tudo ótimo, e você? Tudo maravilhoso também, só tentando colocar aqui o celular de pé. Fica tranquilo, não deixa cair Você nada tá... não. Não, não pode cair nada, não. Muito friozinho por aí? Muito. Olha, caiu bem a temperatura, né? É, E eu particularmente gosto do é frio, então gostoso. para mim tá ótimo. É muito bom, eu também gosto. Essa temperatura é bem gostosa. E aí, Má, como é Priscila, que você tá? não, eu tô ótimo, trabalhando bastante e quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar Imagina. aqui com você, juntamente com os nossos internautas de plantão, tanto da sua parte quanto da minha, para que a gente possa É, falar de um assunto, acho que super importante, né? sim. Nossos E encontros de sábado à noite, quânticos veterinários. interessante, até um tempo atrás a gente saía no cinema, no shopping, tomava uma cerveja, né? Estamos E agora nós estamos ressignificando. numa live É. ressignificando. A gente ressignifica o trabalho, a nossa rotina, né? Vamos ressignificar isso aí, entender, né, tudo que está vindo e trazer o melhor. Mas eu vou te dizer, viu? Eu tô adorando nossos encontros aqui de sábado à noite, nossos encontros de papos quânticos veterinários. Pois é, Pri, o assunto de hoje nós vamos falar sobre terapias integrativas, falaremos sobre o seu trabalho, que de Isso. alguma forma se diferencia do meu, mas em algum momento a gente acaba se encontrando, né? Sim, Dentro dessa metafísica maluca que a gente estuda e trabalha muito, né? exato, exato. Fala um pouquinho aí, Marcos. Conta pra gente um pouquinho aí o que que você trabalha, como que é e como que tá essa sua rotina, né? Hoje em dia. Como que tá o seu dia a dia? Eu sou médico veterinário, sou formado há 29 anos, trabalho hoje também como psicanalista clínico, e o que está, eu acho que deu um salto quântico na minha profissão, na minha área, foram as constelações familiares, né? Uhum, E hoje, Priscila, eu acho que a gente está inserido completamente nesse tema e tem sido a tônica do momento, né? sim. Especialmente nessa condição de pandemia, onde na dor eu sinto, Priscila, que as pessoas se abrem. Hoje a gente vai falar um pouco das pessoas, talvez menos dos animais, e porque somos terapeutas, eu sei que você atende também as pessoas de forma sistêmica, os animais Sim. de forma sistêmica, atendendo também a família. Então, o que a gente percebe, eu acho que é um grande momento da gente introduzir conceitos novos para as pessoas. Eu nunca vi as pessoas tão receptivas a esses novos conceitos. É Você verdade. não acha? É verdade. Eu tenho percebido muito isso também, viu, Mar? Tenho percebido as pessoas cada vez mais abertas, né, a esses novas. Porque, na verdade, assim, tá aflorando muito aquelas dores da alma agora, né, Marcos? Isso que eu tenho percebido muito. Então, as pessoas estão buscando ali coisas diferentes, né, e essas técnicas integrativas para chegar até a raiz da questão, né? Eu acho que também chegou um momento aí onde as pessoas não estão mais querendo somente tampar ali o sol com a peneira, né? Então, é, questões que só vão abafar, elas estão ali numa busca. Eu tenho notado muitas pessoas que chegam até mim, seja por elas mesmo ou pelos animais, mas buscando ali, não, precisa resolver isso, porque chegou ali num ponto de romper, né? E eu tenho notado muitas pessoas ali com realmente dores de alma mesmo, né? Eu tenho notado muito isso. Então, isso que eu tenho notado aqui tá muito legal. Isso já tem um tempinho, viu? Isso já daí eu já tenho notado aí acho que um ano para cá, eu tenho notado muito isso, das pessoas começarem a chegar até mim, né, com esse interesse de buscar ali uma resolução, uma solução, um porquê, né, daquelas coisas para acessar aquelas dores de alma que elas carregam. É verdade, você tem razão. Vem vindo já num processo cada vez maior dessa busca do autoconhecimento.
Mas eu acho que no último mês, né, com sim. essa situação que nós estamos vivendo, o sofrimento, a dor, a pessoa se abre. Exato. Porque Priscila é aquela história, né? Na primeira semana é novidade, ficar em casa, vamos lá, arrumar o armário, vamos não sei o quê. Na quarta semana, a gente já tá, opa, verdade. Que história é essa? O que vai acontecer, né? E aí, prolongando, né, agora aí, quarentena, estendendo um pouquinho mais, deu ali um pouquinho inflamou um pouco mais aí para algumas pessoas também, né? Isso daí que eu notei muito. Mas eu tenho notado, assim, nesse transcorrer aí dessa quarentena, eu tenho notado as pessoas, elas passaram por vários picos, né? Então, legal, vamos lá, então vamos descansar, vou colocar tudo em ordem, aquilo que eu não estava colocando. Não, agora então é o momento de eu revoltar e falar né, e acabar expandindo ali o que eu tenho, os conceitos, os julgamentos, né? Entrar ali no movimento do barulho todo que estava, da densidade toda que estava ali, né? De repercussões políticas e saúde. Mas agora eu tenho notado, tem umas 2 semanas eu tenho começado a notar as pessoas, opa, não, pera, tem coisa aqui que tá aflorando, é minha. Uau, tá ali, né, no coletivo, mas é minha. E aí é o que a gente sempre falou muito, né, Má? Em relação aos animais, que o animal vem ali mostrar, né? E aí é por onde as pessoas notam. Então tem umas 2 semanas, mais ou menos, que eu tenho notado um pouco desse movimento, das pessoas notando, não, pera, tá... Mas no que essa crise toda também tá atingindo, tá vindo aqui para mim? Não, eu preciso resolver isso, porque eu preciso passar e transmutar para nessa transição de uma forma melhor. Então eu tenho notado muito isso também. Como é que tá isso aí na tua rotina? E conversem aí com a gente também, pessoal. Interagem aí com a gente as dúvidas de vocês, o que vocês estão achando e como que vocês estão passando aí por esse momento. Como que tá aí, Marcos? Seria maravilhoso se as pessoas participassem. Sim. E elas participaram, com certeza. Priscila, eu acho que eu estou sentindo o seguinte, chegou um momento, né, em que a gente passa a ter que tomar decisões na vida. Isso é muito bom. Tipo, o que eu gosto? O que eu quero? O que me dá prazer? Exato. O que está alinhado à minha alma? Porque a gente chegou num ponto que, assim, a gente percebeu que primeiro pode morrer a qualquer momento, que a vida não tem controle nenhum. Veja o que aconteceu no último mês. Verdade. Então, peraí, já que é assim, deixa eu ver se eu estou na minha melhor performance. Se eu estou na minha vida tendo a melhor forma de viver, né? Então, esse é um processo que eu sinto e sinto que muita gente está passando por ele também. Eu notei bastante isso também, né? Putz, e se tudo isso, né? Uma cliente minha falou essa semana, e se tudo isso acabar? Uau, eu tenho tanta coisa que eu não pude fazer. E ali foi por onde a gente entrou. Eu falei, ok, e não pude fazer por quê? Porque uma hora eu tinha que isso, outra hora eu tinha que aquilo, outra hora eu tinha que aquilo outro, né? E uma hora, vamos lá, tem que pôr uma máscara, eu não posso ser ali quem eu sempre quis. Então eu tenho que pôr a máscara da família, a máscara no trabalho, né? E sem poder ser quem eu sou. E aí o que ela me trouxe foi, nossa, isso pra mim tá um pouco conturbado porque me pôs a pensar quem eu sou, né? E o que eu quero. E foi tão bonito porque ela chegou ali numa crise tão grande, né? Crise existencial mesmo, e com feridas de alma dela ali aflorando, e terminou ali o atendimento que ela terminou muito feliz, e ela fez assim, agora então eu vou ler aquele livro guardado, em casa mesmo eu vou usar aquela roupa que eu tanto guardei, né? Eu vou tirar quem eu sou do armário, né, Marcos? Você sabe bem sobre isso, né? Não é? Então, assim, é um momento, e eu passei também muito por isso, né? Do sair, opa, peraí, o que eu posso ser aqui agora, né? Qual é o melhor de mim que eu posso colocar aqui? Então, eu vi muito esse movimento, assim, nas pessoas, né? E isso é muito bom, porque é o que faz sentido, né? De toda essa transição que tá vindo. É verdade, é verdade. Eu acho que todo mundo está passando por isso e está num questionamento a todo momento. E é legal porque a gente, como terapeuta, aproveita esse momento, esse gancho e fala, opa, peraí, que você, né, igual você fez, né? O que você não fez? Exato. Que medo é esse de morrer, né? Exato. Ou de passar por coisas que a gente desconhece completamente, né?
Que medo é esse, né? Exato, é. E aí com isso também, com as pessoas, né, o que eu tenho notado muito, as pessoas estão nessa permissão, né, de conseguir se olhar, de se permitir se ver, né? Tá com muito, eu tenho notado ainda um pouco de muito julgamento aí, né, aflorado, mas as pessoas estão já no movimento assim de uma permissão. E o que que é muito legal com isso, né, que a gente gosta muito, né, Marcos? Quem fica bem com isso? O animal, né? Porque o animal acaba sentindo aí, notando esse movimento todo ali do seu tutor, sentindo que está tendo uma movimentação, as pessoas estão parando para estar um pouco na presença, notar o que está acontecendo, por mais que venha com um turbilhão de ansiedade, informações e medos, né? Mas elas estão, tá dando um start ali, né? Tá tendo um clique ali em todo mundo. E o animal, ele fica muito bem com isso, né? Animal, o ambiente, né? As pessoas no redor, né? Então a gente traz toda essa vibração aí raiz, né? Que é o que precisa da gente poder se permitir, se olhar, se notar, ter hábitos, né? Que podiam parecer simples, né? E que na nossa rotina, na nossa correria a gente deixou de lado, mas que são tão simples, mas essencial, né? Em sua simplicidade. E retomar isso, né? Eu tenho retomado muitas práticas assim que eu já tinha perdido há muito tempo na correria, né, na afobação, eu tinha perdido um pouco algumas coisas que eu gostava muito de fazer. E eu tenho retomado muito isso, eu tenho dito muito isso para as pessoas. E você, como é que tá com isso, Má? O que você está retomando aí que você gostava de fazer? Andar de bicicleta, caminhar. Ótimo, ótimo, ótimo. Exato, Eu acho, Priscila, que a gente está num momento em que a gente tem que passar a ter mais educação. Tipo, no trabalho. Trabalhar bastante, o que é o que a gente faz, a gente nem poderia ser diferente. No entanto, a gente precisa cada vez mais nos olhar, né? Porque não faz sentido a rotina que nós tínhamos. Exato. Não é verdade? Não é esse, talvez, um dos aprendizados que a gente tem que ter? Exatamente. Eu acho que esse é um dos principais aprendizados, né? Que é o realmente, assim, em essência, parar e estar na presença, né? O que realmente eu faço? E fazer uma coisa ali por vez, né? A gente vivia muito atropelo, né? A Camila colocou aqui, ó, as pessoas estão mais sensíveis na percepção do que ela poderá auxiliar o seu pet, pois estão muito mais próximas a ele no seu dia a dia. Exato, as pessoas estão notando mais os seus animaizinhos, né? Uma cliente minha, ela falou assim pra mim, num atendimento que eu fiz umas semanas atrás, ela falou, nossa, mas então, será que meu cachorro tá doente? Porque, doutor, eu não tava notando, ele tá dormindo demais. Eu falei assim, mas espera só um pouquinho, ele começou a dormir demais, como é que tá isso? Não, eu tenho percebido ele dormir demais. Aí esse eu tenho percebido já veio uma pulguinha. Eu falei, entendi, eu tenho percebido. Então, como que era? A rotina dela era tão... E ela trabalhava às vezes de casa, mas a rotina dela era tão corrida que ela não percebia, ela nem notava. E aí ela tem notado agora o que o animal dela dorme demais. A gente fez um atendimento ali com o animalzinho, tava tudo certo, tava tudo tranquilo, uma comunicação. E ali só, foi engraçado que, nossa, o que tá acontecendo esse movimento todo dessa humana e o que ela tá aqui agora no meu espaço, tem algumas invasões, né? Então tiveram algumas peculiaridades ali muito engraçadas, mas exatamente isso, né? As pessoas começando a notar mais o que são os hábitos dos seus animais, né? Porque estão com eles mais em casa, né? Oi. Teve um cliente que me ligou e falou assim, Marco, a minha gata tá dormindo há mais ou menos umas 5 horas. Eu falei, que bom. Que bom, ela é um gato, né? Exato. Aí eu expliquei para ele, eu falei, olha, eu acho que você nunca percebeu, mas os gatos dormem 75% do dia, né? Exato. Pela primeira vez, eu acho que ele olhou, Priscila, pro gato dele, exatamente, né? Mas E a Camila completou ali, ó, não faz sentido mesmo como nós vivíamos. Estamos aprendendo a vivenciar uma nova jornada. Exatamente isso, né, Má, que a gente estava falando. Né, um novo ritmo aí que a gente está retomando. Umas coisas muito legais que eu tenho feito, que eu gosto muito. Marcos, você tava lindo de cachorrinho. Ele pôs um filtro, eu também quero. Entrou no clima ali. Então, e eu tenho uma coisa assim que eu gosto muito, eu tenho o meu período, né? Porque eu sou um pouco dorminhoca e eu acordava assim no limite do sair.
E aí agora eu tenho tido assim mais tempo, né, saindo menos e regulando o meu horário, até quando eu tenho que fazer os atendimentos, tudo, mas regulando um pouquinho o meu horário, eu tenho tido aquele hábito de manhã, do acordar, o despertar o meu corpo, conversar com o meu corpo, entender o que o meu corpo está precisando, oferecer para ele, né, o que ele quer ali, o que ele mais precisa num café da manhã, geralmente é chocolate. Mas entender e comunicar, parar um pouquinho, fazer minhas meditações, minhas orações e aí começar o meu dia. E assim, e eu tinha perdido totalmente isso, porque às vezes na correria do dia a dia, o que que você faz? Tá sempre correndo, você dorme mais tarde, você tem alguma coisa para fazer, dorme ali, às vezes agitado, né? Mal desliga, já tá na hora de acordar de novo, aí acorda naquele atropelo. Eu tava vivendo isso. Então esse para mim foi o maior despertar que eu fiz. Uau, olha só. Não, e meu corpo foi muito legal porque a comunicação com o meu corpo agradeceu, porque ele fez foi bem assim, não, você tá de volta, né? Bem-vinda novamente a esse templo, né? Então eu tenho notado muito isso. Priscila, Ah, a Lisa Fiorese, lá de Curitiba, ah, é psicóloga aham, e também facilitadora em constelação veterinária. Ela escreveu assim: ah. eu estou tão tranquila que tenho receio de que volte ao normal e eu não me acostume mais. É verdade, é verdade. Olha, tem, né, todos os seus pontos aí que são críticos de toda essa situação, né? Que a gente não vamos entrar nesses méritos, mas eu acho que a gente precisa realmente, o povo brasileiro, ele tem muito essa condição de conseguir ressignificar muita coisa, né? Eu achei muito bonito o movimento, inclusive de uma querida amiga minha, que é a mãe de uma veterinária, que fazia uns mimos para mim de bolsinhas. Ela trabalhava com esses artesanatos, coisinhas de cabelo, e assim, ela foi uma das primeiras no movimento. Olha, estou fazendo máscaras. Então, assim, as pessoas se movimentando diante da situação toda que aparece. Então, é exatamente o que a gente sempre fala nas lives, né, Mar? A gente tem dois caminhos. Ou a gente sente e chora, lamenta, não sai do lugar. Isso em qualquer situação na nossa vida. Ou a gente para, olha e pensa, uau, como que pode ser diferente aqui? O que que eu posso fazer para que aqui seja diferente? Então, sim, tem muitas condições que estão críticas. São questões, assim, né, econômicas, de saúde, né? É muito amplo tudo o que está acontecendo. Mas acho que o que precisa ficar muito aí importante e claro para as pessoas é essa capacidade que todos nós temos, né? De respirar, conectar com a gente o que que eu posso fazer de melhor aqui e agora. Como que eu posso aprender de melhor com toda essa situação que está vindo, né? E com isso, o que a gente sempre fala, né, Má? A gente equilibra a gente equilibra o ambiente, a gente equilibra o animal, né? E a gente se equilibra, né? Isso que é muito interessante. Priscila, e outra coisa, as pessoas estão dizendo, né, quando voltar ao normal, não tem mais Não tem normal. mais normal, é O isso, mundo mudou. exato. É, Acabou. Então, agora, quando a gente começar a diminuir o isolamento social, nós vamos nos deparar com outra situação. Inclusive, o mundo já está diferente. Eu não sei se você tem percebido, é. eventualmente eu preciso sair para fazer algum atendimento, Aham, eu olho, aquele comércio que tinha já não tem mais, aquele outro comércio já está ressignificando, é, né? Aquele fechou e abriu um outro, né? exato. Então, o mundo não será mais o mesmo. É, Acabou aquela normalidade. E aí eu pergunto, Priscila, o quanto as pessoas estão se preparando para esse novo mundo que virá, exato. não é? É, Então, vem os novos cursos, os novos olhares que a gente precisa ter para os animais. Por exemplo, eu tenho visto muita postagem nas redes sociais das pessoas falando assim, viu o que sente um pássaro preso na gaiola? Né? exato. Nunca mais prenda um pássaro, né? E não é isso, Priscila? A Exato. gente teve que ficar preso para entender isso, será? Né? Exatamente, exatamente. A Gisele aqui, linda, ela escreveu: admiro mais vocês dois. Beijinhos, Gi. Muita saudade. E aí, teve uma outra pessoa que colocou: a energia das ruas está diferente. Eu tenho notado muito Tá mesmo. isso, eu tenho notado muito isso e eu tenho notado assim, ainda tá, né, aqueles dois patamares, o julgamento e as pessoas no despertar, né? E eu acho que isso sempre vai ter. A gente tá num plano de dualidade, né? E tá tudo certo, então ter ali as polaridades, mas a gente escolhe. Se a gente se envolve nessa polaridade,
né? Ou se a gente tem a neutralidade e recebe de tudo, que eu acho que isso é muito importante. A gente estar na neutralidade para poder receber do que a gente julgava que era ruim e do que a gente julgava que era bom. Porque nem sempre aquilo que é bom, às vezes aquilo que é bom nos aprisiona. E aquilo que às vezes a gente julgava ruim é algo que podia ter ali alguma transformação no nosso ser que com o julgamento a gente não experienciava, né? Então, assim, realmente isso do aprisionar animais. Então, assim, a gente teve a necessidade, na tamanha correria e na selva de pedras que a gente vive, de aprisionar animais para que a gente tenha o contato com eles. Mas, opa, será que isso é o que era o melhor e o mais convidativo ali para esses animais? Será que... Então agora as pessoas estão parando, algumas, né? Parando para perceber, opa, peraí, será que esse animal estava feliz? Será que o meu cachorro estava feliz eu saindo às 7 da manhã e voltando às 9, 10 da noite? E aí eu colocava ali o potinho de água, o potinho de comida, trocava o jornalzinho. Então, assim, as pessoas estão ressignificando muito isso, até com os seus pets. E isso é muito importante para a gente viver aí de uma forma diferente, né? Como a Mãe Terra tem pedido, né? Pedindo essa transmutação. Então, vem todo esse caos que é para trazer a gente na realidade e a gente poder trazer o que é a nossa raiz, a nossa essência, e não o atropelo de vida que a gente vivia, tratando com mais respeito, né? Não só os nossos animais, como o alimento que a gente come também, né? E não esse consumo, às vezes, desenfreado, esse egoísmo, né? Que às vezes a gente estava ali envolto que a gente nem percebia, né, Marcos? Então, é isso mesmo, não tem que voltar ao normal, porque o normal estava ali um pouquinho deturpado, né? Ele estava um pouquinho trazendo... O preço estava muito alto, né? Então, isso tudo teve que acontecer. Verdade. Teve que acontecer para que a gente pudesse ter um despertar, né? A Camila Kuhlman, ela fala assim, as pessoas diminuíram o sacrifício animal. Desejei muito em preces, né, que esse momento acontecesse, né? É o que eu falei dos pássaros. Priscila, que absurdo. Como havia gente ainda que ainda aprisionava ou aprisiona aves. Que sentido faz isso? Né? Como nós podemos ter essa maldade, essa ignorância? Tudo bem, eu acolho, nós erramos muito e eu me incluo nesses erros, né? Não com relação às aves, mas enfim, a gente dá um lugar para esses erros no coração. No entanto, já passou da hora da gente dar esse salto, né? Exatamente. Século XXI, 2020... Então, puxa vida, tem muita coisa que a gente não pode aceitar mais. Exatamente, exato. Mas é isso, como não tinha muitas construções, né? E aí com isso foram acabando os pássaros, né? Falando ali de pássaros. E o que as pessoas começaram a fazer? Aprisionar esses animais. Cortar suas asas. Deixá-los às vezes sozinhos, animais que vivem em bando. Animais que estão, as aves, auxiliando na polinização. E aí estão numa gaiola, né? Então, realmente, né, pôr a gente para pensar, né? Então, acho que tem muita gente que está tendo esse despertar para nos tornarmos humanos melhores. Porque nós estávamos nos tornando frios. E aí, em muitas das situações, mesmo vivendo nesse atropelo e nessa loucura, eu via muitas pessoas julgando o humano. Ah, porque o humano, o homem faz isso, o homem põe a mão e destrói. E no seu consumo desenfreado de alguns alimentos, e não estou falando de origem animal só não, tá? Porque aqui eu não estou para estar na polaridade, eu não vivo ali na polaridade, eu estou aberta e recebo do todo. Então, ok, quem é vegetariano, ok, quem é vegano, ok, quem também se alimenta de animal, mas qualquer que seja o consumo, se você age com desrespeito até com uma planta, né, com um vegetal do que você vai se alimentar. Então, quantas pessoas não tinham ali não, esse tato, né, de poder ver o que o outro também precisa, trazer essa compaixão, essa solidariedade, o quanto de alimento que a gente às vezes tinha e estragava, né? Então, o respeito como um todo na natureza, como o alimento como um todo, os animais como um todo e nós como humanos, porque somos também humanos. E quantas vezes a gente aponta um humano que está tendo ali uma atitude ali errada, ou isso ou aquilo, e que às vezes não daquela forma, mas de alguma semelhante, a gente às vezes acabava
agindo, né, da mesma Lógico, forma. Só né? que aí o que Lógico. acontece? Aquilo que você vê te dá um gatilho, uma revolta enorme, é um espelho. Opa, tá refletindo alguma coisa do que tá aqui. Mas as pessoas não viam. E agora, com todo esse caos, entre aspas, que veio como um presente, as pessoas estão começando a refletir, opa, pera, isso dói em mim. Nossa, isso reflete em mim. Né? Eu tenho notado muito isso, eu tenho notado demais isso, Marcos. Ó, a Simone escreveu aqui, ó, entendo que tudo isso veio para nos frear, exato. Estávamos nos tornando seres humanos frios e indiferentes, sem compaixão, exatamente, é isso mesmo. Né? Isso que eu falei aqui agora, que eu estava notando isso também, notando as pessoas sem essa compaixão, sem essa empatia um pelos outros, somente no julgamento. E muitos de nós trouxemos ali feridas nossas, né? Questões nossas para olhar, até do que a gente julgava. Né? Então, um momento difícil em que a gente tem ali duas situações, ou a gente reclama ou a gente muda, e que a gente está tendo esse despertar, né? A gente está olhando até para as nossas feridas, né, Marcos? O que você tem notado disso? Verdade. Você sabe que teve um comentário aqui do Centro Veterinário My Pets que diz Uhum. assim: o movimento da clínica aumentou. Um monte de veterinários me disse isso. Eu estou trabalhando mais. Acredito Exato. que as pessoas estão em casa olhando mais para eles. É Uhum. verdade. O que aumentou muito foi meu movimento de atendimento às pessoas, como psicanalista, né? Exato. E, Priscila, e agora isso não tem nada de engraçado. Cada vez mais as pessoas elas estão vindo com questões mais sérias e mais profundas, na medida que o tempo de isolamento social vai passando. E até porque às quartas-feiras a gente tem feito aquela live, aquela psicoterapia de grupo, na verdade, pelo Zoom, e está cada vez mais aumentando a quantidade de pessoas. E o que elas relatam é isso, né? Mas isso é maravilhoso, porque é uma grande oportunidade que as pessoas têm de falar assim, bom, o mundo parou, agora eu vou olhar para mim. É, Então, não é que as pessoas elas estão piores nem melhores. O problema é que agora as pessoas estão olhando para elas, de fato, o que exato. não acontecia. É, Elas estavam tão engajadas no mundo corrido, numa esteira rolante, né? Que elas não tinham condições de ter o olhar para elas. E agora elas olham. E aí elas veem as ansiedades, as angústias, as tristezas, as decepções, as frustrações. E isso é um momento terapêutico incrível. Talvez não, um dos momentos mais fortes que eu estou vivendo como terapeuta. Né? exato, eu tenho percebido muito isso. Quando começou também, né, esse movimento todo, que aí eu parei um pouco ali em algumas questões ali, ressignifiquei também parte da minha rotina, porque não adianta só, o Marcos participou muito disso, né, Marcos, do movimento ali na minha vida, onde eu encerrei um ciclo, junto com um ciclo de aniversário, e eu precisei ressignificar, porque não adianta só o você também estar ali vivendo, dando aulas, né, como eu dou, trabalhando, falando sobre todas essas curas e essas energias. Isso também acontece com a gente, né, Marcos? Esse movimento todo, o que a gente coloca aqui para tratar e conversar com vocês, a gente movimenta dentro da gente também. E eu ressignifiquei e mexi também muitas coisas em mim nesses 40 dias. E aí eu parei e falei, uau, delícia, eu tenho 2 cursos online que estão pagos, que eu preciso fazê-los até maio. Uau, tiro de letra. Em uma semana eu faço. Eu não consegui pôr a mão em nenhum. Porque aumentaram os atendimentos, as procuras, as pessoas buscando cursos para se melhorar, para auxiliar as pessoas, porque falam, nossa, que legal, eu vi lá na sua rede social, eu vi o seu movimento de tal terapia que você mexe, e que aí você consegue melhorar ali as pessoas, consegue auxiliar os animais. A gente consegue isso, quero, por um autoconhecimento, e quero também reverberar tudo isso que eu recebo. Então, assim, eu não parei um minuto, né? É o tempo todo. Então, aula, atendimento, e as pessoas mesmo vindo, que assim, eu tenho, eu tô nessa área de auxílio mais profundo às pessoas com as terapias integrativas, tem 4 anos agora, né? Então, é bem recente. Mas eu tenho notado que as pessoas estão vindo realmente com questões bem profundas. Então, antigamente vinha, é uma questão do relacionamento, eu preciso ressignificar, ver, qual o emprego, ou uma viagem,
né? O que fazer ali? Agora as pessoas estão vindo com questões de alma muito firmes e tá muito bonito. Eu tô assim, eu agradeço todos os dias por poder estar agora nessa posição aqui e auxiliando nesse movimento também, me auxiliando, permitindo que eu olhe mais profundamente, cada vez mais para mim, e assim conseguir olhar também e auxiliar as pessoas cada vez mais profundamente nessas questões de alma delas, né? Mas está ressignificando muito isso mesmo. Eu tenho notado muito isso, Marcos, e realmente, assim, para mim tá um presente, né? Eu tô aí há pouco tempo nesse auxílio aí com as pessoas e eu tenho notado aí, para mim tá realmente, eu agradeço de alma mesmo, todos os dias, a cada atendimento, porque é cada transformação que eu tô testemunhando nas pessoas que é muito bonito, né? E é realmente esse processo que eu acho que a Terra pediu, né? De transmutação. E juntamente com as pessoas vão os animais. Exato. Porque na medida que elas melhoram, que elas se olham, que elas têm uma vida na sua melhor performance, os animais acompanham isso, né? Exato. E isso é algo maravilhoso. Exatamente. Porque a gente tem todo o interesse que os animais caminhem conosco nesse processo evolutivo, né? Exato. A Camila fala assim: sou agraciado por poder ter esse canal de auxílio ao próximo. Nós, terapeutas, sairemos mais forte de tudo isso. Não só nós, terapeutas, né? O planeta sairá mais forte de tudo isso. Os animais sairão mais fortes de tudo isso. Todos ganham. Né? Eu vou citar Lair Ribeiro, né, que sempre falou no relação ganha-ganha. Todos ganham, né? Todos ganham. Então, tá todo mundo, ninguém tá perdendo com essa história, né? Exato. A gente só sente que, infelizmente, é um processo doloroso para muitas famílias que acabam perdendo os seus parentes, os seus aparentados, os seus familiares por conta da doença, né? Que, exato, em si, ela traz um prejuízo para a vida que muitos perecerão, né? Infelizmente. A gente só sente por isso. Mas nós não olhamos para isso. Nós olhamos para o aprendizado que isso está nos trazendo, né? Eu tenho trazido muito aí com um grupo o auxílio para todas essas pessoas também, até se vocês que estão aqui com a gente souberem e as pessoas precisarem, então os internados ou pessoas que estão com Covid, que estão ali num pânico, e eu falo, né, eu até falo assim nesse grupo, não é só Covid, gente, porque tem o pânico, o medo, a ansiedade, né, o autojulgamento, eles matam muito mais também, né? Então, a depressão. Então, assim, a gente está aí num grupo de trabalho, sim, lógico, agora, né, com essa pandemia aí que surgiu, com esse vírus em específico, de auxílio a essas pessoas de forma gratuita, para poder dar ali um chão ali para essas pessoas, com uma parte, né, de um trabalho terapêutico que a gente faz, para dar esse auxílio também aí para essas pessoas, porque realmente é algo muito triste, né, Marcos? É algo que está aí, por a gente ter aí algumas questões também envolvidas políticas, de saúde. Algumas pessoas estão tendo aí perdas significativas, que é o perder um ente, mas é um momento de dor, ok, né? Não, é indiscutível isso, é algo bastante doloroso, mas eu acho que sim, como você disse, a gente tem que olhar para isso como um aprendizado também, né? Onde a gente estava se colocando, porque também tem muita gente aí também se curando, graças a Deus, por conta da sua vibração. Eu tenho conversado com muitas pessoas que se curaram, tá? E aí essas pessoas dizendo, né, o quanto elas melhoraram a sua vibração, o quanto elas usaram de leituras ou de práticas edificantes para a sua vida e mudaram a sua vida e que também estão ressignificando e também estão curando, né? Então acho que assim é um aprendizado como um todo, né? Verdade. Priscila, você sabe que essa semana eu tive um depoimento muito interessante. Eu tenho uma amiga que é astróloga, é terapeuta, e ela faz um trabalho com uma máquina chamado biorressonância. E ela estava me dizendo que todas as pessoas, pacientes que ela está atendendo com a doença, tem uma característica que a máquina de biorressonância aponta, chamado resistência. Exato. As pessoas mais resistentes são as pessoas que estão adoecendo. E por quê? Porque parece que o fator de proteção da doença está ligado à velocidade com que a gente é capaz de modificar o nosso comportamento, o nosso interior. Então, na medida que a gente se torna resistente e diz, não, o mundo vai voltar ao que era, eu não vou voltar, eu não vou fazer outras coisas, eu vou sempre fazer isso, pronto. Exato. Essa pessoa,
é coincidência ou não, a gente sabe que não é coincidência, é o padrão que ela vibra de resistência, vem a doença. Exatamente. É o que a gente fala muito do micro e macrocosmos, né, Mar? Porque somos parte desse todo, reagimos com esse todo também, e a gente tem essa capacidade, todos nós, de regeneração, a partir daquilo que a gente vibra, a partir daquilo que a gente está, com aquilo que a gente ressoa, né? Uma cliente, uma amiga cliente muito querida aí, que eu estava atendendo ela essa semana, e ela falou assim, então, mas aí eu estava lendo várias reportagens, tal, que ela busca também muitas coisas, ela falou assim, não, estavam falando ali, né, pessoas que têm hábitos de trazer alcalinização para o seu corpo, hábitos de alimentação saudável, tal, estão adoecendo menos, e as vitaminas... Ela falou, pera, a gente já faz isso há muito tempo? Sim, a gente já, porque a gente já criou parte dessa consciência ali há muito tempo, então trazendo uma conscientização de uma alimentação mais saudável, de uma alimentação condizente com o seu corpo, o que o seu corpo está precisando, né? Hábitos mais saudáveis, hábitos ali de acordo com o que o seu corpo também está pedindo. Mas tem muita gente que está aí, né, que não estava nesse despertar, né? Então, assim, foi muito legal isso que ela falou, porque eu falei, uau, é mesmo, né? Olha a consciência que ela teve, que sim. Ela falou, mas já faço isso há muito tempo, porque ela tá numa vibração super assim de o não medo, tranquilo, e vamos lá, e vamos dar o suporte. E ela teve pessoas da família com Covid, tá? Então, questões ali que ela trouxe ali à tona de, olha os hábitos que a gente tinha, e olha, essa pessoa que teve ali da minha família, o quanto eu falava ali de alimentação, de hábito de vida. Então, tudo reflete, né? O tudo que a gente vive, esse todo mais saudável e mais conectado, é o que está nos protegendo também, né? É o que está mantendo a gente ali firme, mantendo a gente bem, né? Então, isso que é muito importante, mas tem algumas pessoas que estão trazendo esse despertar um pouquinho agora, né? Verdade. A Camila, ela pergunta assim, como podemos auxiliar na transmissão de conhecimento de que os animais não transmitem Covid? Olha, Camila, eu e a Priscila, a gente está aqui, eu acho que na quarta, quinta live, e toda vez a gente fala sobre isso, né? Exato. O coronavírus é uma doença de vários animais, só que a espécie é específica. Tem o coronavírus do cavalo, do gato, da ave, e esse coronavírus é exclusivamente nosso, né? Nós não adquirimos dos cães e dos gatos e não transmitimos as doenças para eles, né? Exato. Então, ironia do destino, essa é uma doença exclusiva da espécie humana. E esse é o puxão de orelha, assim, caprichado, né? Bem bonito. De que é nossa, né? Os animais, eu olho para minha gata, ela tá tranquila. Exato. Ela não tá nem aí pro que tá acontecendo, né? Ela fala assim, eu acho que ela olha para mim e fala assim, essa doença é de vocês, Exato. não tem nada a ver comigo, né? Exato. Não transmitimos para eles, e também o tipo de coronavírus deles também não transmite para nós. A gente está sempre se disponibilizando aí, o grupo de veterinários também está bem unido aí, muito forte aí nessa explicação e nessa conscientização do coronavírus, porque inclusive tiveram algumas questões aí de laboratórios, né, de algumas questões aí mais comerciais aí em relação a esse coronavírus e trazer um pouco o pânico ali para as pessoas. Mas não, a gente está acalmando, conversando com as pessoas, os grupos veterinários estão muito firmes nesse sentido e nesse auxílio aí dos tutores para se acalmarem, ficarem tranquilos. A única coisa que a gente fala é como é uma transmissão, né, por vias aéreas, por saliva, espirros. Então, se a pessoa que tem, então, inclusive uma cliente minha que teve o coronavírus, ela falou, eu estou isolada, mas minha única fonte de alegria é meu cachorro. Então, a gente abre um pouquinho a porta, meu cachorro entra. Fica ali um pouquinho comigo, depois meu cachorro sai. Eu falei, opa, pera, ponto importante. O animal pode ser um fômite, porque ela abraça, ela beija, ela está contaminada. Pode ficar ali o vírus na superfície do animal, vai fazer mal para ele? Não. Mas quando ele vai em contato com as pessoas da casa, então sim, ele pode se contaminar ali, ele pode contaminar as pessoas ali da casa. Então é importante a higienização do animal que tem esse contato, né? E aí ela ficou toda triste, ela falou, então não vou poder ter contato com o meu cachorro. Vai, pode sim ter o contato, mas aí vou fazer a higienização perfeita ali dele. Use a máscara também, fique com ele, não dê tanto beijo ali nele, né? O ideal é nem dar beijo ali no animal, abrace, fique ali, porque o animal dá esse conforto,
né? Mas tomar cuidado por um animal ser um fomite através do pelo dele estar ali veiculando somente. Tá? Isso que é muito importante. Mas a gente, né, os nossos grupos veterinários aí estão dando todo esse auxílio aí para os tutores. Os animais, eles estão aí no lugar de celular, computador, né, objetos para transmissão do vírus. Exato. Objetos pessoais, exclusivamente, e não como transmissores da doença, né? Exato. Eu não peguei nenhuma pessoa resistente ou em pânico em relação a isso, né? Que ela fala aqui que as pessoas estão bastante resistentes. Graças a Deus eu não tive muito ali contato com esse tipo, né, de pessoas vibrando isso, mas se vier essa toda explicação aí que a gente vai dar, que o animal ele é assim, gente, ele traz todo o equilíbrio, toda a calma pra gente, ele tá ali para nos limpar, para nos harmonizar, né? Ele tá a nosso serviço, ele capta energeticamente muitas das nossas oscilações. O animal, ele é um presente, né? Todos os animais, inclusive, não é só o nosso pet, são todos os animais, tudo que a natureza oferece pra gente vem em equilíbrio. Né? Às vezes, né, na nossa correria, nos hábitos em que a gente vivia, quando a gente coloca a mãozinha humana, a gente gera o desequilíbrio. Mas isso está mudando. Ó, ali o MyPet que você falou. Eles deram entrevistas, né, no jornal e rádio da cidade falando sobre isso. Exato. Quanto mais a gente puder ali divulgar e apoiar as pessoas, né? Porque eu fiquei sabendo assim muito ao longe por uns colegas, né, que estava tendo abandono de alguns animais por conta desse medo, mas parece que as equipes veterinárias ali do lugar já tinham trazido esclarecimento, tudo, e acalmou um pouquinho, porque realmente, né, da forma às vezes que você veicula uma informação, você pode trazer um pouco de pânico, né, e no começo ninguém sabia muito, né, o que é, como transmite, né, de onde é, e aí você lê lá o mesmo nome. Eu lembro que um cliente falou para mim, não, mas tá aqui, ó, coronavírus aqui na vacina do meu cachorro, então é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, mas vamos definir bem os termos antes de iniciar uma discussão, né? Então, assim, é lógico, e a gente tá aqui, né, no papel de veicular essa informação da forma mais elevada e mais clara possível para as pessoas. A Camila aqui falou... A Camila fala assim, eu falei, Pri, no sentido disso, que quanto mais falamos, menos teremos informações distorcidas. Sem dúvida. Exato. Agora, Priscila, assim como você, eu também não tive questões com isso. Ai, que bom. Eu creio até que os nossos clientes, de alguma forma, como a gente já faz um trabalho diferenciado, né? Já estão muito... E sabe o que eu sinto? Eles já são quânticos. Já são quânticos. E os tutores estão cada vez mais tão ligados aos animais que era capaz deles abandonar, infelizmente, alguém da espécie humana do que o cachorro. É verdade. É verdade? É verdade. A gente está rindo, mas isso não tem graça nenhuma. É só uma brincadeira. Porque as pessoas têm um amor tão grande pelos seus companheiros que os clientes nossos jamais, em nenhuma hipótese, tomariam uma atitude parecida com isso, né? Exatamente. A Viviane está falando assim, como será essa higienização do pet, no caso que relatou? Se você quiser responder, pode ficar à vontade. Porque eu orientei muito essa cliente um banho, tá? Então, porque com o sabão, né? É um vírus que ele é muito sensível ao detergente. E o sabão, o shampoo de banho do animal. Então, um banho morninho ali em casa, já higienizar bem os pelinhos do animal, esfregar, enquanto você vai esfregando o banheiro bem fechadinho, né? Então, cuidado ainda mais agora que o tempo tá esfriando um pouquinho. Então, para eles não terem questões respiratórias, mas ali ficar um tempinho esfregando, deixa o sabãozinho ali neles, fazendo uma massagem ali uns 5 minutinhos, enxágua bem o animal, seca, tá tudo tranquilo, tá tudo certo, tá? Foi ali o que eu orientei. Aí, lógico, não vai dar banho no animal todos os dias, né? Porque ela falou, mas todos os dias ele vem aqui um pouquinho. Eu falei, então limita um pouco isso, ou vai 2 dias aí com você, porque ela vivia num local... eles separaram o apartamento em 2, dividiram o apartamento em 2. Então ali o espaço não seria tão restrito, não era um quarto ali que ela estava para o animal. Então aí ela conseguia, deixa um pouquinho o animal ali com ela, depois que saía ali com ela, uma outra pessoa da família com todo o cuidado, né? Então máscara, né? Para não pegar nenhum esporo, dê o banho ali no animalzinho, ok? Então... na verdade, Priscila, se ela pudesse deixar um pouco o animal lá, sim, né? Sim. E ter menos contato,
seria mais importante. Eu sei que é desafiador e todos nós estamos passando por várias situações desafiadoras, né? Sim, sim. Não estou dizendo que seria uma situação fácil, né? É, Mas deixa o animal lá com o restante da família, né? é, E aí, Priscila, vem uma coisa muito legal que é assim, né? Por que que eu estou isolada? Por que que eu entrei em contato? E por que é. que eu desenvolvi? Não é hora de eu olhar para essa situação com mais cuidado, né? Exatamente. Então, e é exatamente, é que assim, o que que acontece e o que eu notei muito ali nesse movimento com essa pessoa é a carência e a necessidade de É. alguém ali. E quem é esse alguém? É o animal. E ali, o animal, ele trouxe também para ela um olhar, né, um pouquinho mais desse acolhimento e dessa necessidade dela olhar também para as questões dela. Porque foi muito incrível que o companheiro dela deu positivo, só que ele não tinha sintomas. Ele ficou super bem, tudo tranquilo, ali o isolamento. Ela desenvolveu sintoma. Então, assim, faixa etária, doenças, comorbidades, lógico, tem algumas doenças, né, que já instaladas ali, então uma diabetes não controlada, um problema respiratório não controlado, algumas questões de doenças mais graves, ok, facilitam, né, a piora do quadro, mas eu acho que está além de classificação de faixa etária, de, né, é homem ou é mulher, é um organismo masculino ou feminino, é o vibracional, gente, é o vibracional. O que a gente vibra, aquilo, a qualidade daquilo que a gente vive, né, do que a gente vive em pensamentos, em vibração, em ações, em alinhamento, em alimentação, em práticas. É isso que vai definir o que vai acontecer, né? Qualquer doença, né? Qualquer doença. A gente tinha aí, não tem, H1N1, que também é super grave, né? Teve aí bastante pessoas, né, infectadas e com sintomas, e inclusive que algumas pessoas que inclusive morreram. Então, assim, não é só o coronavírus, é qualquer outra enfermidade que venha. Eu acho que está na hora que agora veio ali, né, um protagonista, coronavírus, Covid-19. Mas é para a gente olhar. É só uma doença. Exato, É só uma é só uma doença. doença que a gente precisa olhar para o que a gente vibra, para o que a gente atrai. Aquilo que eu atraio, aquilo que eu tô vibrando. Teve uma ressonância de alguma forma, então vamos olhar para isso, né? Exatamente para isso. Priscila, Oi. a Érica da Conexão Animal pergunta assim: existe uma controvérsia, o animal pega ou não? Érica, não tem controvérsia, não. Falamos já O sobre animal, isso. o animal não pega, Exato. não há controvérsia. É, O coronavírus que o cão pega é um outro coronavírus que não tem nada a ver com esse. Esse é exclusivo da nossa espécie. Não tem exato. controvérsia, viu? Exato, exato. Isso está bem caracterizado, né? Exato, exatamente. Mas é prestar atenção, né, a nossa vibração. A nossa vibração agora ela está em atenção por conta do nosso medo em relação ao não nos infectarmos com esse vírus. Mas eu acho que o nosso, entre aspas, medo, a gente tem que estar focando ele em um outro local, né? A minha vibração é o que promove a minha saúde, o meu bem-estar, a minha vitalidade, a integridade do meu corpo físico, e não só do meu corpo físico, do meu ser como um todo. Então, a gente focar nisso, né? Focar essa atenção da integridade como um todo do nosso ser, não pelo medo de pegar um vírus, né? Eu acho que tem que ser muito aí o Verdade. foco, né, Má? Porque a gente mantendo a nossa integridade vibracional em alimentação, que é o que a gente está tendo tempo para repensar, para reestruturar isso tudo. E tendo todo esse equilíbrio, a gente traz todo esse equilíbrio para o animal, a gente traz todo esse equilíbrio para o nosso ambiente, né, para os nossos familiares. A gente trabalha de uma forma melhor, né, produzindo mais, porque estamos cada vez mais alinhados, né? Então, acho que é aí que tem que ter esse foco, né, Mar? Exatamente. Tem a Gisele, não, desculpa, a Érica fala assim, que alívio, saiu É, uma notícia na internet. não, não. Olha, É, se, se a gente for olhar para a internet, né? eu falo, gente, sabe o que eu falo muito para os meus clientes? Desconectem, desliguem. Nossa, desliguem, busquem fontes seguras. Então, assim, quando eu quero ler algo sobre a doença, porque também não dá para você alienar, mas eu vou em artigos
de jornais conhecidos e sérios que publicam sobre as doenças, sobre as patologias. Televisão, noticiário, aqui em casa não funciona, tá? Não funciona. Porque se você desconecta disso, porque senão vem muita informação, vem muita vibração e realmente a gente pira, né? Porque exatamente, essa invasão aí é uma outra live, hein, Marcos? A gente pode falar sobre isso. O poder que a mídia está querendo ter de controle, de manipulação das informações para causar o pânico e a desestabilização da nossa vibração, porque aí você está aberto ao quê? Ao domínio. Porque se nós formos fontes e seres pensantes, né, a gente vai dar trabalho, né? Então, é exatamente essa dominância. Então, desconecta um pouquinho com isso. Um pouquinho não, eu diria muito. Ó, a Maria José perguntou quantos banhos por semana no cachorro. Depende, tá, Maria José? Não exceda, mas cada animal, cada raça tem uma particularidade. Gato, banho, assim, muito pouco, para não falar quase nenhum. Então, depende muito, ok? Qualquer coisa você chama a gente no privado, porque isso tem muitas questões particulares de cada raça, de cada animal. No caso dessa cliente que a gente comentou aqui, que ela estava com Covid, que ela teve o contato com o animalzinho, então aí sim, ela ficou ali com ele um pouco, e aí o banho assim que saiu do contato com ela para não contaminar o restante da família, tá bom? Camila não, é Priscila. Eu vi um post essa semana que o médico chegou para o paciente e falou assim, os dois de máscaras, né? Você tem ideia como você pegou o vírus? Ele falou assim, sim, assistindo ao Jornal Nacional. Mas exatamente. Então é isso. A gente, Priscila, não consegue dominar uma sociedade que não tenha medo. A gente jamais domina alguém que está íntegro na sua alma, que não tem medo. Não é completa ausência de medo, mas é você não entrar nessa energia do pânico. Então, o que a mídia faz? Ela joga o medo, porque dessa forma você compra cada vez mais informações ligadas ao ruim, ao negativo, mais você se conecta com as TVs, né? E, obviamente, mais dominado você fica. Exato. Então, ninguém domina alguém sem o medo. Exato. E é o que eu sempre falo, existem emoções que elas são primordiais, né? O medo, ele é muito importante, porque ele é um sinalizador. Mas se a gente entra na frequência dele, é exatamente ali onde você falou. A gente vai para onde? Para o pânico. Então, você não está nem mais no medo. O medo, ele é um sentimento saudável. A tristeza é um sentimento saudável. A alegria é um sentimento saudável. Desde que a gente consiga olhar, sentir, movimentá-los, né? Então, o medo, ok, mas o que eu faço aqui? O medo, ele está ligado a uma preservação. Então, como é que eu vou tomar medidas de cuidado e onde também eu vou colocar o meu foco de sentir, né? Essa informação aqui, ela é confiável? Eu me conecto com ela? Vale a pena eu estar conectada? Então, sentir muito isso. Porque senão você entra no pânico, na dominação, que é o que as mídias estão querendo muito. Para quê? Para manipular, para gerar o caos. Virou um caos e uma crise política, econômica, no meio de uma pandemia. Tá? E assim, reverberação mundial. Ok, não vamos nem para o bom nem para o ruim disso. Mas o que isso está trazendo? O que a gente precisa olhar para isso? Então vamos olhar para quem a gente escolhe, né, melhor ali. Ah, mas político é tudo igual. Será que é tudo igual? Humano é tudo igual? Né? Não dá para a gente generalizar. E vamos lá, e vamos melhorar. E que sejam todos iguais, vamos nós fazer diferente, né? Seja em política, em economia, em doença, na família, no trabalho, vamos fazer diferente. Esse é o momento. É a gente fazer diferente, é a gente assumir o nosso papel, olhando para as nossas emoções. Sente o medo? Ok. Vamos entender e vamos nos preservar nesse medo de forma saudável, tranquila, equilibrada, buscando auxílios para isso, no que precisar, mas para não entrar no pânico, na dominância, né, Mar? Verdade. A Camila, ela fala assim, como inovar na interação / brincadeira com os pets nesse tempo de confinamento nos lares? Olha, isso é uma live só. Enriquecer o ambiente, Camila, é super, hiper, mega importante porque os animais, eles se estressam na medida que nada fazem. Isso.
há necessidade de uma terapia ocupacional com Uhum. esses animais, como passeios, apesar do Covid, os passeios com os cães não estão proibidos, ao contrário, eles são necessários, só necessita aí, quando o animal for adentrar na casa, no apartamento, que você, com um pano úmido e um sabonete neutro, você limpe as patas do animal. Isso. E enriquecer o ambiente é enriquecer com brincadeiras, Isso. com bolinhas, É. com atividades lúdicas. É. Aliás, é um bom momento para você entender como o animal se sente sem ter nada para fazer no apartamento. E trazer para... O que não acontece, porque a gente tem Netflix, a gente tem Wi-Fi, Exato. a gente tem que trabalhar, né? Mas aí Então, trazer que esse... fique aí um aprendizado, né? E trazer também esse momento da gente poder interagir mais com o nosso pet, né? Então, brincar mais com ele, trazer mais interação ali para ele. Eu tenho uma cliente que tem gato que ela falou, nossa, parece que meu gato está querendo me expulsar de casa. Falei, faz o seguinte, amarra. Ela não dá, não tem lugar, não vou sair para comprar brinquedo. Eu falei, pega linha e bolinha de papel, enrola ali, né, com durex, alguma coisa, pendura várias, começa a brincar com ele, movimentação. Ela fez isso, ela falou, gente, que mágico. Porque eu me diverti, eu passei 2 horas rindo ali dele, né, e foi mágica essa brincadeira, essa interação. Então, a gente trazer mais práticas ali, né, com o nosso animal. A gente pode abrir uma live sobre isso, Marcos, falar sobre o como entreter, né, como a gente se entreter e como entreter mais também os nossos animais nesse período. Então, Priscila, como nós já estamos encerrando aqui, fica para sábado que vem esse tema às 18 horas, pode ser? Pode ser. Olha aqui, a Eriquinha quer dar uma dica. Colocar uma música suave e fazer uma meditação junto com o animal. Exatamente. Eu coloquei uma foto sobre isso, minha com a minha cachorra, que eu fiz isso essa semana. Perfeita. Então, no sábado que vem, a gente vai conversar, então, sobre o que fazer, né, Má? Como interagir mais com o seu pet nesse período aí de quarentena. No mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Isso aí. Pessoal, gratidão pela presença de vocês, adorei. O que vocês tiverem de dúvida, coloca lá, escreve para mim, escreve para o Marcos lá no direct. E o que vocês tiverem também de sugestão aí de live que vocês queiram ouvir, conhecer mais, que a gente abre. Mas no sábado que vem a gente vai falar um pouco mais sobre essa interação e brincadeiras aí. Pra gente voltar a ser criança, né? Reconectar com a nossa criança e brincar aí com os nossos pets. Pessoal, muita gratidão. Priscila, muito grato pela participação. E sábado que vem, mesmo horário, mesmo local, aqui estaremos para continuar esse assunto, que o céu é o limite. Isso tem muita aí. coisa para falar. Gratidão, pessoal. Um beijo para você. Gratidão, Má. Tchau, tchau.